Conferindo a hora certa no Rotativa da Manhã. Agora são 8h05. E faltando pouco mais de 2 semanas aí para as eleições, os candidatos ao governo do estado de São Paulo intensificam as suas ações, né, Reinaldo? É, exatamente, Doug, e assim a Rádio Piratininga, através do programa Rotativo da Manhã, a gente novamente cumpre a nossa função de levar aí ao eleitor, ao nosso ouvinte, as informações a respeito dos candidatos, as propostas de governo, e hoje abrimos espaço para o candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, o candidato João Dória, e aproveito já para agradecer ao senhor candidato por ter aceito o nosso convite de falar para o eleitor dessa região e desejar ao senhor um bom dia. Muitíssimo obrigado, Reinaldo, Doug, todos que nos ouvem nesse momento pela Rádio Piratininga. Eu que agradeço. Eles estão fazendo democracia. Democracia é debater, informar, e é exatamente o que nós estamos fazendo neste momento. Muito obrigado desde já. Candidato, para a gente iniciar, queria abordar um tema da educação, que nós aqui acreditamos que talvez é o tema fundamental aí para o desenvolvimento de qualquer país, estado, município, uma educação de qualidade. O estado de São Paulo, nos últimos anos, tem sofrido críticas, o ensino oferecido pelo estado, então eu gostaria de saber quais são as propostas do senhor, candidato, para mudar essa realidade no estado de São Paulo. É muito importante, realmente, o apoio à educação. Você não muda um país se você não mudar a educação. É fundamental. Nós temos que, no ensino infantil, apoiar as prefeituras municipais para a implantação de mais creches e também da pré-escola. São as crianças de 0 a 6 anos. Depois, no ensino fundamental, uma ação conjunta do governo do estado e da prefeitura. As escolas públicas estaduais também devem funcionar bem e operar bem. E aí, Reinaldo e Dogo, o primeiro passo é a valorização dos professores. Nós temos que apoiar os professores, vamos investir mais na meritocracia, que é o programa de remuneração por metas atingidas pelos professores. Isso já existe, mas nós vamos ampliar os benefícios advindos disso, porque é a forma moderna. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Canadá, onde os professores que alcançam as metas de ensino recebem remuneração adicional como prêmio. Aliás, exatamente como se faz no setor privado. Portanto, esse é o procedimento que nós vamos adotar. E, ainda falando no ensino básico, é oferecer escolas digitais. Reinaldo, as crianças e adolescentes hoje não querem mais aprender como X e quadro negro. Isso era o nosso tempo lá atrás. Hoje as crianças querem tablets, computadores, impressoras 3D, querem kits de robótica, querem estar dentro de uma atmosfera absolutamente digital, não do passado. E isso é que nós vamos colocar e fazer um forte investimento na digitalização das escolas públicas no estado de São Paulo. E, obviamente, preparar os professores também para o ensino digital. E, por último, uma referência às escolas técnicas. Todo o apoio e expansão para o ensino técnico das ETECs e das FATECs, que oferecem um ensino de qualidade, ensino técnico qualificante de qualidade. Para vocês terem uma ideia, alunos da FATEC e da ETEC, no último ano, em algumas cidades onde funcionam, os alunos já, 100% deles são contratados pelo setor privado. Na pior performance, 70% dos alunos, já no último ano, antes de concluírem, já são contratados. Ou seja, o ensino técnico valoriza o emprego, aproxima o emprego, gera a oportunidade. Então, nós vamos expandir os cursos das ETECs e, sempre que possível, expandir os cursos das FATECs e ampliar também a implantação de mais ETECs no estado de São Paulo. Dória, o Dogo falando, a saúde continua sendo uma grande demanda da sociedade. O que seu programa de governo prevê, por exemplo, para ajudar as Santas Casas, que é exemplo do que acontece aqui em São João da Boa Vista, estão praticamente quebradas? Olha, nós temos um projeto chamado Santas Casas Sustentáveis. É muito importante. A Santa Casa, infelizmente, a Santa Casa de São João da Boa Vista tem uma gravíssima crise financeira, um déficit mensal de cerca de R$1 milhão. Isso não é aceitável. Pode ter uma Santa Casa que termina o ano devendo 12 milhões de reais, dada a importância, inclusive, que ela tem no atendimento aos pacientes e às pessoas que procuram por esse serviço. E ela tem que funcionar bem. O programa Santas Casas Sustentáveis, que nós desenhamos com o apoio e a participação de médicos, gestores de hospitais, especialistas, um grupo de 25 pessoas, estabelece, primeiro,
Modelo de gestão, nós temos que melhorar a qualidade da gestão. Há outras tantas casas no Estado que não têm déficit, não têm crise financeira, funcionam bem. E há outras que também, como a de São João, funcionam mal. Nós temos que criar um padrão de gestão para qualificar e melhorar o modelo de gestão. E também no modelo de gestão, melhorar a sua capacidade de gerir recursos. Vou dar um exemplo concreto, Toco. Você tem uma Santa Casa em São João da Boa Vista, região administrativa de Campinas. Nessa região, seguramente nós temos pelo menos mais 10, 12 outras Santas Casas, no mínimo. Ora, não faz sentido que uma única Santa Casa faça compra de medicamentos, faça compra de equipamentos, faça manutenção de equipamentos, porque vai pagar mais caro, isso é um princípio básico. Compre mais, pague menos. Vamos fazer através do consórcio, na aquisição, na compra de medicamentos, de instrumentos, de assessoramento para equipamentos que estão quebrados, que precisam ser recuperados, fazer isso conjuntamente. Depois, evidentemente, cada um respeitando a sua individualidade. Mas a ação consorciada faz mais sentido. Vou dar um exemplo aqui na vida privada. O Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, tem várias unidades de hospital, de atendimento e de serviços. Várias unidades. Se não me engano, tem 6 unidades aqui na capital de São Paulo, desde a maior, que é a sede no Morumbi, até uma em Paraisópolis, passando por outras dentro da capital. Toda a compra de insumos, medicamentos, serviços, inclusive de limpeza, manutenção, é feita conjuntamente. Ela não coloca a unidade de Paraisópolis comprando medicamentos e insumos. A unidade do Morumbi comprando medicamentos faz a compra conjunta, paga menos, tem a melhor assistência dos fornecedores, reduz custos. Isso é fazer boa gestão. E por último, e obviamente, tem que ter um investimento do Estado. E o Estado vai fazer isso. E vai pressionar também, com toda a legitimidade, o Ministério da Saúde, para ajudar o sistema das Santas Casas em São Paulo. Não é justo que São Paulo contribua com mais de 516 bilhões de reais para o governo federal em impostos e receba menos de 13% de retorno disso e uma parcela muito pequena para a área da saúde. Vamos fazer com que a força de São Paulo coloque respeitabilidade e recursos, principalmente na saúde e no tema que falamos há pouco, na educação. O candidato, ainda na área da saúde e de Santas Casas, essa região aqui nossa de São João da Boa Vista, composta mais ou menos por uns 20 municípios, e nós não temos uma UTI neonatal de referência, a mais próxima, que seria talvez aqui na cidade de Mogi Guaçu, já não consegue atender a demanda, e seria um equipamento fundamental aí para a questão da vida e a vida com qualidade. Caso eleito, há a possibilidade dessa região, numa parceria com o governo do estado, conseguir instalar esse equipamento sonhado aí há muito tempo pelo sanjoanense e pelos cidadãos de toda a região? Claro, há e é necessário. Sobretudo dentro desse georreferencial que você colocou. Às vezes, é evidente, traz orgulho e atende a necessidade dos municípios de dizer, olha, eu quero ter uma UTI neonatal. Mas aí você tem um outro município vizinho, 10 quilômetros, 15 quilômetros, onde também se faz a mesma exigência. Aí tem um outro município a 20 quilômetros com o mesmo nível de exigência. Se você tiver ali um hospital regional com UTI neonatal, que atenda até 20 quilômetros, 25, que é razoável do ponto de vista de deslocamento, estamos falando em 20 minutos, 25 minutos de deslocamento, considerando a região, no máximo, é razoável que tenhamos uma unidade que atenda a região. E isso é necessário. Nessa região de São João da Boa Vista, uma UTI neonatal é necessária e será implantada. Nós estamos avaliando com esse mesmo grupo de trabalho aonde ela seria mais adequada. Se São João da Boa Vista, se Santa Cruz das Palmeiras, se Caconde, qual a região, qual exatamente a localidade onde ela pode ser implantada. Mas eu concordo plenamente com você, nós temos que oferecer mais vagas para a UTI neonatal hoje. As futuras mamães têm que se deslocar a quilômetros, é uma distância muito grande. Isso, além de gerar desconforto, gera risco. Olha, a segurança pública é um dos temas mais destacados dessa campanha. Aqui em São João, por exemplo, a população praticamente dobrou aí nos últimos 20 anos, mas os efetivos da Polícia Civil e Militar caíram pela metade. O que seu programa de governo prevê para essa área? Olha, essa área é prioritária. Nós temos mais de 800 mil pessoas
residentes nessa região, nessa micro-região, vamos chamar. Se for pegar toda a região administrativa de Campinas, estamos falando aí mais de 4 milhões de habitantes. Segurança pública nesta região será priorizada na nossa gestão. Quero deixar bem claro, priorizada. O que vamos fazer nessa região? Vamos ampliar a presença do BAEP, o Batalhão Especial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Embora já tenhamos um BAEP em Campinas, estará a necessidade ou de ampliação desse BAEP, tem 300 policiais militares, ou da criação de um segundo BAEP nesta região. E o que é o BAEP? Você, Reinaldo, você todos sabe, mas o ouvinte da Rádio Piratininga talvez não saiba. É um batalhão especial da Polícia Militar, padrão rota, são policiais altamente treinados, fortemente armados, e nós vamos melhorar muito os equipamentos disponíveis a estes policiais. E vamos, inclusive, colocar as bases comunitárias, Reinaldo, para policiamento 24 horas por dia nas cidades dessa região. As bases comunitárias terão a presença de 5 policiais militares, funcionando 24 horas por dia, com armamento, com radiocomunicação, ativação de voz do rádio, estão caminho, as novas serão livres, teremos equipamentos, automóveis novos, comunicação radiofônica, os BAEPs também darão apoio a essas bases comunitárias e cada BAEP terá ao seu lado um DEIC regional, Departamento de Investigação Criminal da Polícia Civil. Estruturas pequenas, mas altamente eficientes. E sabe por quê, Reinaldo? Para fazer a investigação policial. É a ação da inteligência da polícia. Quando você investiga, você evita o crime, porque você prende o criminoso antes dele executar o crime. Então a inteligência policial é importante. Polícia Civil, Polícia Militar integrado, mas a conduta disso será, a liderança disso será da Polícia Civil. Valorização também dos policiais, tanto da PM quanto da Polícia Civil. Nós temos que entender que essas pessoas colocam as suas vidas em risco todos os dias para proteger as famílias e proteger os seus patrimônios. Por último, vale lembrar também uma iniciativa que nós teremos de integrar as guardas municipais. Não faz sentido que a PM e a Polícia Civil tenham um comportamento, uma atitude, um planejamento e não tenham comunicação direta no planejamento, nem mesmo na ação de rua com as guardas municipais. Isso é falta de boa gestão. Nós criaremos centros de operações integradas em todas as cidades para fazer essa operação integrada, Polícia Civil, Polícia Militar e as guardas municipais. E comigo, eu quero deixar muito claro, Reinaldo e Douglas, que eu serei duríssimo na política de segurança. Vamos colocar a polícia na rua e bandidos na cadeia. Candidato, uma outra demanda aqui da região que eu trago agora ao senhor para saber se existe alguma proposta ou o que pode ser feito é a respeito de uma rodovia aqui que é a SP-344 que liga São João da Boa Vista a Vargem Grande do Sul e Casa Branca, um movimento intenso por causa de caminhões, escoamento de produções agrícolas e também a presença de ônibus e vans em razão de São João da Boa Vista ter se tornado um polo universitário. Então muitos acidentes fatais ao longo dos últimos anos vêm acontecendo nessa rodovia que está sob concessão hoje do governo do estado. Há a possibilidade da duplicação desse trecho, de uma terceira faixa, algo que traga mais segurança a todos que transitam por esse local? Douglas, você fala da SP-342? 344, que liga São João da Boa Vista a Casa Branca. 344. Essa é uma demanda antiga, inclusive, essa existente. Ela hoje, ela está saturada, é uma estrada saturada. Nós também montamos uma equipe, um grupo de trabalho, para fazer toda uma avaliação, não só da 344, mas também da 340 e da 342. Desde a Demar Pereira de Barros, que vai de Mogi Guaçu até São João da Boa Vista, a 342 e a 344 também. Procedimentos. Primeiro, se houver alguma rodovia ainda não concessionada para operação e gestão do setor privado, nós faremos. Porque as rodovias de São Paulo, vocês sabem, elas estão em São Paulo, estão bem geridas porque tem uma gestão privada. O governo não sabe fazer gestão nem de estrada, nem de hidrovia, nem de portos, nem no aeroporto. Onde põe gestão pública, normalmente não funciona. Ao contrário, ainda tem problema de colocar apadrinhado, afilhado, sobrinho, genro, cunhado, e as coisas não funcionam, sem contar a corrupção. Nós vamos olhar sempre do ponto de vista de concessão. Havendo essa possibilidade, a concessão em regime de PPP, o Estado fornece a terra, o território, o Estado e o município, e o operador privado
faz a duplicação, faz a ampliação, sinalização, monitoramento e atendimento de pista. E é isso que nós estamos estudando em relação ao conjunto de rodovias que servem essa região, incluindo a 344, a 340 e a 342 também. Olha, São Paulo sendo a locomotiva econômica aí do país, o impacto do desemprego é maior em relação aos outros estados da federação. É possível mudar esse cenário a curto e médio prazo? Você se refere à geração de emprego e renda? Isso, exatamente. Sem dúvida, aliás, é prioridade. Eu quero até aproveitar a oportunidade, Reinaldo, da pergunta, para deixar claro que as 3 maiores prioridades que nós fizemos não são as únicas, mas as 3 maiores, até porque essa é a demanda da população do estado de São Paulo, estão exatamente na geração de emprego, na saúde e na segurança pública. Temas que estamos abordando a propósito aqui na nossa entrevista. Outros também serão incluídos, mas você estabelece escalas. Essa é a prioridade 1, a prioridade 1, 2, e aí vai. Mas essas são prioridades. Geração de emprego, fundamental. O que vamos fazer, independentemente de torcer para que tenhamos uma boa presidência da República e uma boa gestão econômica do país, porque aí sim nós vamos poder retomar o crescimento e a geração de emprego em larga escala. São Paulo é um país que tem capacidade, sim, de gerar oportunidades de ativação da sua economia. Os programas de desestatização que nós vamos fazer, Reinaldo, aqui, com as estradas, com as rodovias, com a hidrovia Tietê-Paraná, com os aeroportos regionais, com outros serviços e obras junto ao Porto de São Sebastião, os acessos ao Porto de Santos, os programas de concessões também de outras áreas que hoje são de domínio público e fazemos mal a gestão para o setor privado. Todas essas áreas vão exigir ações que geram emprego. Na construção civil, fundamentalmente, que é uma área que dá alta empregabilidade e agilidade no emprego e que entregam desde o mais modesto auxiliar de obra, de construção civil, até o mais qualificado engenheiro. E vamos também apoiar muito as iniciativas da área do turismo. Turismo é uma atividade muito relegada, segundo plano, pelos gestores públicos, que não conhecem. Então, vamos colocar, inclusive, o piorzinho. Sabe aquele negócio do futebol de várzea, que é aquele que joga mal, você põe na ponta esquerda, para não incomodar e não atrapalhar o time? É o que normalmente os administradores públicos fazem com turismo. Põe qualquer um lá para atender um partido, e aí um perna de pau que não conhece nada da área de turismo, fica brincando de fazer gestão de turismo. Isso não é correto. Nós vamos fazer uma gestão profissional da área de turismo. Eu fui presidente da Embratur e fui secretário de turismo do Mário Covas aqui em São Paulo. E sei e respeito a importância do turismo como forte gerador de empregos que é. E, finalmente, vamos utilizar também, desculpe até fazer essa menção, o meu conhecimento e a minha experiência no setor privado. Reinaldo Dogo, eu, 45 anos da minha vida dedicado ao setor privado. Ganhei credibilidade, respeitabilidade no mundo empresarial, inclusive no mundo internacional. Vamos buscar investidores internacionais para São Paulo. É o maior mercado de consumo da América Latina. É o 6º maior mercado de consumo do mundo, o estado de São Paulo. Então aqui são 45 milhões de brasileiros, excluindo os desempregados, os empregados são 5 milhões, são 40 milhões de pessoas que hoje podem consumir. Esperamos que muito em breve, com a redução do desemprego, esse número possa chegar a 42, 43 milhões de brasileiros consumindo aqui em São Paulo. É mais do que a população da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia e do Peru juntos aqui no estado de São Paulo. Portanto, vamos atrair investimentos dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, do Médio Oriente, também da Coreia do Sul e do Japão para atividades econômicas em São Paulo, notadamente o agronegócio, o setor de indústria, o setor de serviços, especialmente na área de inovação e tecnologia, e também a área de comércio eletrônico e comércio presencial. E incentivar, e aí eu concluo, as startups, a atividade empreendedora. O empreendedorismo é uma atividade que cresce muito no Brasil, mesmo no país que não cresce, o empreendedorismo vem apresentando taxas de crescimento elevadas. Fizemos aqui em São Paulo, inclusive, o Empreenda Fácil, um sucesso aqui na capital de São Paulo. Vamos levar esse projeto do Empreenda Fácil também para o interior. O candidato, para a gente fechar essa entrevista, infelizmente o nosso tempo é curto, mas aproveitando aqui uma última pergunta, o senhor já citou que o estado de São Paulo talvez, com certeza, é o estado que mais contribui aí para a União e pouco volta para ele. Falam que
40% da arrecadação da União vem do estado de São Paulo e volta aqui pra gente menos de 5%, então algo que é uma disparidade muito grande. Caso eleito, João Dória, o que o senhor pretende fazer? Quais as armas que o senhor vai usar para tentar mudar essa realidade e o governo do estado de São Paulo passar a ser mais bem atendido pela União? Olha, ótima essa sua pergunta. Primeiro, temos que eleger uma boa bancada de deputados federais e deputados estaduais. Isso, e aproveito aqui, já que temos essa oportunidade, de pedir a você que está nos ouvindo aqui na Rádio Piratininga que reflita para decidir acertadamente no seu voto para deputado federal e deputado ou deputada estadual. E vote também nos 2 candidatos ao Senado que temos na nossa chapa, a Mara Gabrilli, tetraplégica, mulher, guerreira, lutadora, aliás já está em segundo lugar, caminhando para o primeiro lugar nas pesquisas para o Senado, e o Ricardo Tripoli, que está em terceiro e subindo, e eu espero que possa ser eleito também com uma segunda vaga ao Senado. Nós temos direito, aos ouvintes que aqui nos acompanham na Piratininga, 2 vagas ao Senado. Com Mara Gabrilli e Ricardo Tripoli, bons deputados federais e estaduais, faremos uma bancada poderosa de São Paulo. E eu serei um governador ativo, participativo, liderando o processo. Não vou ficar quietinho aqui em São Paulo, sem me movimentar, não. Serei muito, muito presente em Brasília para falar e para exigir, educadamente. Mas vamos exigir um tratamento adequado aos brasileiros de São Paulo. Não é aos paulistas, como costumam dizer muitos lá em Brasília, São Paulo já tem tudo, São Paulo tem independência. Não, São Paulo é solidário ao Brasil. Mas São Paulo tem o direito e o dever de cobrar que o Brasil olhe também os 45 milhões de brasileiros que estão aqui no estado de São Paulo. Muitos como eu, filhos de nordestinos, de nortistas, de sulistas, de gente do centro-oeste, de outros estados do sudeste, pessoas de outros países que para cá vieram e aqui formaram a nossa e não precisam de apoio. Não. São Paulo recebe e abriga diariamente mais de 1.500 pessoas todos os dias que vêm em estados de absoluta miséria do Nordeste brasileiro e são acolhidos e são abrigados aqui em São Paulo. Abriga até venezuelanos, haitianos, pessoas de outros países que, maltratados pelas ditaduras e pelos problemas desses países, vêm em São Paulo em busca de esperança, em busca de emprego. Então, como governador de São Paulo, eu vou exigir que o governo federal dê um tratamento digno para São Paulo. E podem estar certos, eles vão dar. Porque aqui comigo não tem moleza, tem ação, tem trabalho e tem postura também para defender o estado de São Paulo e os brasileiros que vivem aqui no nosso estado. João Dória, queria mais uma vez aqui agradecer a sua disponibilidade para falar com esse eleitor aqui do interior, da região de São João da Boa Vista, e já aproveitar para desejar ao senhor que, caso eleito, possa fazer aí um governo à altura do que os paulistas merecem. Muito obrigado, candidato, tenha um bom dia. Muito obrigado, muitíssimo mesmo obrigado a você, Reinaldo, a você, Dolfo, a equipe técnica que opera a mesa aí da Rádio Piratininga e a vocês que nos escutam nesse momento. Obrigado por confiarem, obrigado por me escutarem. Quero só para finalizar, Reinaldo, dizer que ao longo de toda a minha vida trabalhei muito. Comecei aos 13 anos de idade trabalhando para ajudar a minha mãe a comprar comida e a pagar a luz da minha casa, com um salário mínimo aos 13 anos. E estudava de noite numa escola pública aqui em São Paulo. Fiz a minha vida com trabalho. Farei a minha vida à frente do governo de São Paulo trabalhando. Vou doar também todos os meus salários, que felizmente não preciso de dinheiro. Quero servir, quero ajudar. Um bom dia a todos, Deus no coração.